aí, turminha da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu sinceramente espero que você esteja bem, eu espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. Bom, muito bem-vinda, muito obrigado porque mais uma vez você parou aqui para me escutar. Então eu, como sempre, me comprometo a você a dar o melhor de mim, a passar o melhor que eu consigo para você, para te ensinar um conteúdo de valor, um conteúdo que vá conseguir te ajudar a melhorar, nem que seja pelo menos um pouquinho, a subir, nem que seja apenas um degrauzinho nessa sua escada de melhoras. E, bom, você já sabe, né? Minha missão é gerar um conteúdo de valor, um conteúdo que vai te ajudar. E a sua missão é me ajudar a ajudar cada vez mais e mais pessoas, fazendo com que esse vídeo, por exemplo, chegue em mais gente. Como é que você faz isso? Chamando todo mundo para vir para cá. Então compartilhe esse link lá nos grupos de WhatsApp, nos seus stories, nos seus status. Chama todo mundo para vir para cá. Vamos ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Bom, é isso aí. Bom dia para você que está me vendo de dia, boa noite para você que está me vendo de noite, boa tarde para você que está me vendo de tarde. Bom, você já sabe, né? Toda quarta-feira, 20 horas, 20 minutos, a gente tem um encontro marcado, onde a gente fala um pouco mais profundamente, de uma maneira muito mais abrangente de determinados temas, certo? E a nossa ideia daqui é que isso fique em português, ou seja, a ideia não é que a gente fique usando termos técnicos, não fique falando em mediquês ou fisioterapês ou chame como quiser, certo? É deixar isso fácil para você entender e entender também o que precisa ser feito para você conseguir melhorar, certo? E hoje a gente vai falar sobre as possíveis lesões que você pode desenvolver decorrentes de outras lesões, ou seja, você de repente está tratando de uma lesão, você está se reabilitando, você está se libertando das dores causadas de uma lesão e no meio do percurso você se depara, você cai em outra lesão, em outra dor. Como que a gente faz para evitar isso? Então, existem algumas armadilhazinhas no meio do caminho. Nenhum bicho de 7 cabeças, tudo é tranquilo de a gente resolver, mas é importante que você saiba disso, porque para você que não sabe, isso realmente pode parecer que é um bicho de 7 cabeças, certo? Pode parecer que é muito complexo, e na verdade, no final dessa aula você vai entender que não é, beleza? Bom, então a gente vai começar e a gente vai falar da seguinte maneira. Ao longo dessa semana, você já sabe, né? Ao longo da semana a gente vai construindo uma historinha para você e eu vou te dando flashes do que a gente vai encontrar na quarta-feira. E aí é o seguinte, eu te dei alguns exemplos e um desses exemplos foi uma lesão chamada síndrome do ombro congelado. E essa lesão é legal para a gente começar, para a gente embarcar nessa história, porque é um exemplo muito claro de como isso pode acontecer. Então você vai entender isso e daqui a gente dá o pontapé inicial, a gente dá a nossa partida, certo? Então vamos lá, o que é essa tal dessa síndrome do ombro congelado? É uma síndrome, ou seja, uma lesão, vamos chamar assim, no ombro, onde ele fica imóvel, você não consegue mais ter movimento no ombro. E não é que você não tem nenhum movimento do ombro, e sim que você tem um movimento muito limitado desse ombro. Ou seja, como se ele tivesse congelado naquela posição e agora você não consegue movimentar esse ombro direito, certo? Direito que eu quero dizer é corretamente, não o ombro direito, pode ser no direito ou no esquerdo, hein? Que é óbvio, mas né, vamos deixar isso claro, vamos deixar o óbvio dito também, certo? Bom, então por que isso acontece? O ombro é uma articulação que foi feita para se movimentar. Então, na verdade, assim, toda articulação ela foi feita para se movimentar. Afinal de contas, é uma articulação. Bruno, o que era uma articulação mesmo? Articulação é o nome que é dado a uma região onde acaba um osso e começa outro osso. Então, acabou um osso aqui, começou outro aqui, o outro osso aqui, aqui tem uma articulação. Essa articulação pode ter movimento,
Então a gente tem um movimento, por exemplo, de dobradiça, um movimento de escorregar um sobre o outro, tá bom? Inclusive esse movimento ele pode ser micro movimento, como por exemplo nas articulações que a gente tem nos ossos do crânio, certo? O movimento é minúsculo, micro movimento, mas você já sabe que isso precisa acontecer. Se você não sabe que a gente tem articulação no crânio e que isso também precisa se movimentar, é porque você ainda não está inscrito aqui no canal e aí você perdeu o conteúdo aqui, você perdeu a aula que a gente falou. Tem uma aula falando só sobre o crânio, inclusive sobre dores de cabeça, enxaquecas, falei sobre rinite, sinusite, o que é isso, o que causa isso, certo? Você perdeu? Dá uma olhada nos vídeos aqui para trás do canal, porque ficou bem interessante. Se você perdeu de novo, se inscreve aqui para você não perder mais nada, para você não perder mais nenhum conteúdo, certo? Tá me vendo no Instagram? Me segue no TikTok, no YouTube, você se inscreve no canal, certo? Porque isso vai fazer com que você não perca. Já ativa as notificações aí no YouTube. Toda vez que tem um vídeo novo, já o próprio YouTube notifica para você, mostra para você, e aí você não perde nenhuma das informações aqui, certo? Mas vamos voltar, vamos ao que interessa. Então, o ombro é uma articulação que, como qualquer outra, foi feita para se movimentar, mas o ombro tem uma peculiaridade. O ombro é uma articulação que a gente tem muito movimento, certo? Então o ombro a gente consegue ir para frente, ir para trás, ir para o lado, ir para dentro, girar, fazer movimentos combinados. Então eu rodo o ombro aqui, rodo o ombro assim, e ao mesmo tempo eu consigo levantar. Olha o tanto de movimentos que tem no ombro. Ou seja, uma articulação que foi feita para movimentar como qualquer outra, mas ela ainda tem mais movimento. Ou seja, uma articulação que tem que se movimentar, certo? Só que ao mesmo tempo ela é uma articulação rasa. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a gente pegou um cabo de vassoura, beleza? E na ponta desse cabo de vassoura a gente fixou uma bola, uma bolinha de golfe, certo? Que é mais ou menos ali o tamanho do cabo de vassoura, um pouquinho maior, beleza? Isso é algo parecido com isso, o osso que a gente tem aqui no braço, certo? É um osso comprido, na ponta dele ele é levemente circular, vamos chamar assim, como se fosse uma bola ali, ok? E isso se articula com o osso da escápula, ou aliás, não com o osso da escápula, com o osso chamado escápula, com a escápula. Então a escápula é esse osso que a gente tem aqui atrás, beleza? A nossa pá do braço, a nossa asa, certo? Aquilo ali é a escápula. A escápula tem um formato mais ou menos triangular. Só que imagina que numa borda desse triângulo, a gente foi lá e comeu a beiradinha, formando algo assim. E aí vem então o osso do braço e se encaixa aqui. Então, tecnicamente falando, chama escápula e chama húmero o osso do braço. Mas lembra, você não precisa saber desses nomes não. O que você precisa saber? Que isso aqui se encaixa assim. E esse encaixe não é profundo, encaixou lá dentro. Pelo contrário, o encaixe ele é raso aqui, certo? Então, por conta disso, por ser um formato circular na extremidade, com um formato arredondado aqui onde se encaixar, e esse encaixe ser relativamente raso, a gente consegue ter uma liberdade de movimento dessa articulação no ombro muito grande, por isso que a gente tem tanto movimento no ombro, certo? Só que você imagina só, isso aqui está muito propenso a desencaixar, ou seja, a sofrer uma luxação nesse ombro, beleza? Por que eu tô dando essa volta toda para te contar? Para te contar que é o seguinte, vão ter mecanismos então que vão proteger essa articulação, vão tentar impedir ou minimizar o máximo possível o risco disso aqui desencaixar, ou seja, o risco da gente ter uma luxação no ombro, beleza? Uma das coisas que protege isso é a cápsula articular. Bruno, o que é essa cápsula articular? A cápsula articular nada mais é do que uma bolsa que recobre toda a articulação, certo? Então tem uma bolsa que vai em volta de toda a articulação. Então, imagina aqui de novo, a articulação está aqui, e em volta de tudo isso ainda tem uma bolsa recobrindo tudo isso. Isso chama cápsula articular, ou tecnicamente falando, isso chama bursa articular, e de novo, você não
precisa saber disso. O que você precisa saber? Que esse tecido, às vezes, ele começa a retrair, e ele fica rígido. Quando isso acontece, Bruno? Quando a gente passa um longo período sem movimentar essa articulação. E agora, você que já está mais espertinho, mais vacinado aqui, já está acompanhando mais tempo a gente, você já entendeu o porquê que eu dei essa volta toda, sendo que eu estava falando do negócio chamado síndrome do ombro congelado. Pois é, para você que não pegou ainda, vem comigo que vai ficar fácil de você entender. A gente tem muito movimento no ombro, quando a gente deixa esse ombro muito paradinho, essa bolsa aqui começa a retrair e fica enrijecida. E agora, quando a gente tentar movimentar o ombro, essa cápsula articular agora não deixa com que esse movimento aconteça com naturalidade. Então vai ser muito sofrido, vai ser muito dolorido e principalmente você não vai ter mais toda aquela amplitude de movimento que você tinha no ombro. Agora esse movimento vai ser muito mais restrito porque a cápsula está enrijecida, ou seja, é como se o ombro estivesse congelado e agora ele não consegue mais se movimentar. E aí você desenvolveu uma síndrome do ombro congelado. Ótimo, Bruno, já entendi o que é a síndrome do ombro congelado, beleza, só não entendi ainda o que isso tem a ver com outras lesões. Bom, lembra que eu contei que o ombro é uma articulação que foi feita para se movimentar? Pois é, quando ele deixa de movimentar porque você estava com uma outra lesão, imagina que você caiu, por exemplo, e quebrou o braço. E aí você usou aquelas tipóia, prende aqui no pescoço assim, e aí você vai ficar com o braço paradinho aqui, e o médico fala, olha, você vai ficar aí algumas semanas com esse braço parado, imobilizado, certo? Para você consolidar, para você que essa fratura se consolide, vai cicatrizar essa lesão, certo? E aí você ficou aqui algumas semanas, e aí você voltou no médico e o médico falou assim, puxa vida, não ficou bom ainda. Essa cicatrização da fratura ainda não está 100%. Vamos ficar mais algumas semaninhas com isso? Vamos ficar mais 2 semanas aqui com a tipóia? E aí você passa então mais algumas semanas com essa tipóia. E nesse período o ombro todo ficou parado. Ou seja, a síndrome do ombro congelado normalmente acontece porque você deixou esse ombro parado. E normalmente, na imensa maioria das vezes, você só deixa esse ombro parado se você tiver com uma outra lesão que envolve esse membro, outra lesão que envolve o braço como um todo. Pode ser a fratura, que eu dei o exemplo, mas pode ser qualquer uma outra fratura, certo? Imagina que você passou por uma cirurgia e você tem que deixar esse ombro parado, certo? Imagina, por exemplo, uma mulher que foi colocar uma prótese de silicone no peito e deu alguma intercorrência, então ela ficou aqui muito paradinha porque está dolorido, certo? O peito está dolorido, está inflamado, teve alguma intercorrência, ela tem medo do ponto abrir, tem medo de tudo que pode acontecer, então ela fica aqui nessa posição por algumas semanas e aí isso vai ser bom. Só o fato de você agora deixar de movimentar esse ombro, porque está com medo de uma lesão aqui na prótese, da cicatrização na prótese, isso pode acontecer, certo? E aí você pode desenvolver uma síndrome do ombro congelado. E aí a gente cai no real motivo de eu ter te convidado para estar aqui comigo hoje. Que a ideia não é que você entenda que existem outras lesões, que você saiba de todas as lesões que pode acontecer, porque, por exemplo, a gente está falando do ombro e todo o restante do corpo. Você imagina, se a gente ficasse aqui eu te explicando lesão por lesão, o que poderia acontecer? A gente ia ficar aqui uma semana falando e não ia terminar todas, certo? Mas a ideia é que você entenda que é bom, e esse é o ponto principal do nosso encontro de hoje. É crucial, é primordial que você esteja bem orientada, acompanhado por um profissional que vá te orientar bem. Então, assim, se você passar por uma lesão que envolve o seu braço, o ortopedista ele tem que te orientar, falar assim, olha, você vai ficar parado, mas você fraturou aqui o braço, ó, você fraturou aqui, então lá no seu ombro não aconteceu nada, então a gente vai deixar isso paradinho, de vez em quando você vai pegar esse braço e vai movimentar, nem que seja com a ajuda da outra mão, com a ajuda de alguém movimentar esse braço para você, só para que a gente não entendeu? Essa é a ideia, que você saiba avaliar, e isso é responsabilidade sua mesmo, tá? Você
saber avaliar eu vou usar esse termo e talvez nem seja o termo a ser usado, mas assim, a qualidade do profissional que está te acompanhando. Porque quando você vai operar, fala assim, nossa, você tem que operar, você procura uma segunda, uma terceira opinião, para você ver qual médico te passa mais segurança. Qual médico vai te passar mais segurança? O que te der mais orientações, o que você se sentir mais seguro com o que ele está falando. Você fala assim, ó, esse médico sabe o que está falando, vou operar com esse, não vou operar com aquele lá não. Esse aqui parece me passou mais confiança. E cabe a você entender isso, fazer as perguntas e perguntar mesmo. Aquela pergunta que parece ser idiota, ela tem que ser feita. Porque a pergunta que parece ser idiota, ela tende a gente entender que a resposta ela é óbvia e nem sempre é. Então é melhor você ter uma resposta que é óbvia do que você entender que aquilo era daquela maneira e tocar daquele jeito e na verdade, não era bem aquilo, certo? Então você imagina, nesse exemplo aqui que eu te dei, nesses dois exemplos que eu dei aqui da região do ombro, ou a pessoa porque quebrou o braço, ou a outra porque, por exemplo, colocou a prótese silicone, é instintivo você achar, eu tenho que deixar paradinho. Quanto mais parado, mais rápido vai acontecer. Parece óbvio, então o outro a resposta parece boba, parece ser óbvia a resposta. E viu como não era? Viu como não é exatamente assim? Então, pergunte. As perguntas tolas, não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, o óbvio também precisa ser dito, o óbvio também precisa ser perguntado, questionado, porque isso vai te dar parâmetros para decidir qual o profissional que vai te acompanhar, certo? Existe um monte de ortopedistas, existe um monte de cirurgiões, existe um monte de fisioterapeutas perto de você. Qual é o que você vai confiar para te orientar no seu tratamento, te orientar nesse caminho até você se libertar da dor, até você, enfim, chegar no objetivo final? Qual vai ser? O que te passar mais confiança, o que te der mais segurança, o que você olhar e falar assim, esse sabe do que está falando, certo? Então, cabe a você avaliar isso. Cabe a você avaliar isso. Beleza? Bom, agora que você entendeu a importância disso, vou te dar mais alguns exemplos do que o óbvio, que não é tão óbvio assim e precisa ser dito, certo? Olha só, imagina que você, e esse exemplo eu também dei ao longo dessa semana aqui, mas agora a gente vai um pouco mais a fundo sobre ele, certo? Igual a gente fez com o ombro aqui agora. Imagina que você passou por uma cirurgia. Isso é comum acontecer em cirurgias mesmo, tá? Pode acontecer por uma outra lesão também, mas muito comum acontecer por cirurgias. Você passou por uma cirurgia e essa cirurgia, ou no pós-cirúrgico, você está com a musculatura ao redor dessa cirurgia completamente flácida, certo? É muito notado isso quando a gente passa uma cirurgia dos membros inferiores, tá? Quando você passa por uma cirurgia de perna. Então imagina que aconteceu algo e você foi operar o seu joelho, ok? Então você passou ali por uma cirurgia no joelho, porque você estava com uma lesão, precisava ser reconstruído alguma coisa ali. Então isso aconteceu. Então agora, nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos num período aqui na reabilitação funcional. Nós estamos com 3 pacientes e os 3 pacientes com lesões no joelho. E lesões que são lesões cirúrgicas, ou seja, não tem o que a gente fazer para corrigir. São lesões no menisco, lesão no ligamento, enfim, já tem vídeo falando de tudo isso aqui no canal. Então, se você ficou perdido, tem dor no joelho, lesão no joelho, tem vídeo aqui, dá uma olhada, tá? Então, não vou entrar muito a fundo nisso não, mas sim, uma lesão no menisco, uma lesão no ligamento, certo? E são 3 momentos diferentes que eles estão. Olha só, um deles está com uma lesão no joelho e já está com 60 e poucos anos, mas ele se mantém ativo, ele faz corridas e tal, faz fortalecimento. E o problema dele é o seguinte: poxa, eu gosto de correr, não queria parar de correr, mas com essa lesão que eu estou no joelho agora, é uma indicação cirúrgica. Então ele tem indicação cirúrgica, o menisco dele não vai cicatrizar sozinho, ele precisa operar. Só que agora a gente conseguiu estabilizar a lesão dele, ele não tem mais dor, ele está conseguindo fazer o fortalecimento e agora ele optou por não operar agora. O ortopedista também falou para ele: olha, você está sem dor, vamos deixar isso para frente, se voltar a doer depois a gente pensa nisso, depois a gente opera.
olha só, já tem uma certa idade, 60 e poucos anos, toda cirurgia tem um risco, e aí, bom, vamos deixar isso para daqui a pouco. Uma mesma lesão em outro paciente que é mais jovem, então tem 30 e poucos anos, é um atleta que joga futebol e ele joga futebol profissionalmente, então não é que ele é um atleta de futebol num time de futebol. Então ele tem uma vida, ele tem um trabalho, mas ele recebe um certo dinheiro lá para jogar certos campeonatos. E ele está com uma lesão no joelho. E a lesão dele está no seguinte ponto: ele tem que operar e está esperando a liberação do convênio, a liberação lá para ele ser chamado para fazer a cirurgia. E um outro paciente com a mesma lesão também no joelho que já operou, certo? Já operou e já está reabilitando para voltar à vida normal. Olha só, são 3 pacientes com lesões muito parecidas, mas a gente encara de maneira completamente diferente. Um paciente fala assim: não vou operar porque estou sem dor, eu preciso manter-me assim. Então a gente vai fazer um tipo de trabalho com esse paciente. Um outro paciente fala assim: olha, eu estou com uma lesão, eu vou operar. Como que eu faço para que no pós-cirúrgico seja o mais rápido possível? E um outro paciente em que já operei, agora preciso tratar. Certo? O que acontece nas 3 situações? Nas 3 situações tem algo que acontece em comum. A musculatura fica inibida, principalmente nesse que operou, nesse que já operou. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso central, o nosso corpo, não entende a cirurgia como algo bom. Ele não entende assim: olha, tinha uma lesão no ligamento aqui, esse ligamento estava rompido, e aí o médico fez um corte aqui, outro corte ali, e colocou uma câmera lá dentro, e no outro ele colocou um instrumento, e parafusou, e pegou o ligamento, e suturou ali, e reconstruiu o ligamento. Nossa, que maravilha, agora temos os ligamentos de volta. Não é assim que o organismo entende. Ele entende tudo isso como uma enorme agressão. Cortou, costurou, furou, parafusou, uma enorme agressão, ok? Então o que o corpo faz? Nas 3 situações, o corpo tende a deixar essa articulação parada. Quanto menos movimento tiver nessa articulação, o corpo entende assim: poxa, mais rápido eu consegui fazer alguma coisa para isso sarar. E é óbvio que na grande maioria das vezes isso não é a melhor das situações. Simplesmente deixar parado e esperar, certo? A gente acabou de falar, por exemplo, do ombro, beleza? Então o corpo ele desliga a musculatura. O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente já falou sobre lesões musculares aqui, mas esse aqui eu preciso dar uma recapitulada para você estar na mesma página que eu, para a gente seguir nosso raciocínio. Imagina que o músculo seja um conjunto de elásticos, vários elásticos, um do lado do outro, certo? Isso são as fibras musculares. Bom, dentro dessas fibras musculares existe um negócio chamado unidade motora, um pedacinho do músculo que faz a contração. Do outro lado vai ter outro pedacinho que também vai fazer contração, e do outro lado contração, 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 um do lado do outro. E somado tudo isso, o músculo se contrai. Quando o músculo contrai, ele arrasta o osso, e aí a gente tem um movimento, certo? Isso a gente chama então de unidade. Por que unidade? Porque é a menor parte do músculo, ou seja, um pedacinho único que gera movimento, por isso unidade motora. O que o organismo faz então num pós-cirúrgico, por exemplo? Ele desliga, ele desrecruta, você vai entender o que eu quero dizer com isso, boa parte dessas unidades motoras. É como se 80% do músculo, estou chutando um número aqui, tá? Mas é uma porcentagem significativa desse músculo ficasse inativa. Olha, não vou usar essa parte do músculo aí. Por quê? Porque quanto menos músculo eu tiver trabalhando, menos movimento o corpo vai gerar nessa articulação. E para o corpo, isso em teoria é bom, porque daí deixa paradinho e sara mais rápido. Bom, a gente já sabe que não é necessariamente assim. E muitas vezes a gente precisa movimentar isso aí. E, óbvio, a gente também precisa fortalecer tudo isso de volta. Antes de fortalecer, o que a gente precisa fazer? Recrutar essa musculatura novamente, recrutar essas unidades motoras
novamente, porque senão você vai lá, você põe movimento, você põe carga em cima de um músculo que ele está com 20% só da atividade dele sendo utilizada, 20% das unidades motoras utilizadas, as chances são de que essas unidades motoras não consigam desempenhar a tarefa, e aí é possível que você ganhe uma lesão muscular. Durante o fortalecimento, você machuca o seu músculo ao invés de você fortalecer. Por quê? Porque a gente não recrutou, a gente não fez o músculo ligar de volta. E como que a gente faz isso? Existe um caminho a fazer disso. E um dia a gente pode até parar para fazer uma aula só disso. O que eu quero dizer com isso? É um tema que, se eu for entrar nas minúcias para explicar para você em português, como é nosso combinado, a gente vai ficar bastante tempo aqui. Mas basicamente, então a gente pode um dia parar para falar disso. Não vai ser hoje, porque senão essa aula vai ficar muito, muito grande e eu já estou querendo caminhar para o final dela, certo? Então, o que a gente precisa, então? Primeiro, recrutar essa musculatura. Então, antes de você ir lá e colocar carga nesse músculo, você vai lá e simplesmente usa o que a gente chama de, por exemplo, uma tática, é a gente usar um fortalecimento isométrico. Bruno, o que é isso? É você colocar um músculo na posição de contração, onde ele tem que desempenhar força, e deixar ele paradinho ali por um determinado tempo. Então, você vai ficar ali 30 segundos, daqui a pouco 40 segundos, daqui a pouco 1 minuto. E aí, o músculo está parado, ou seja, a chance de se machucar é muito menor. Só que isso é difícil para 20% só do músculo executar por um período de tempo grande. Então, se fosse para ficar ali por 5 segundos, 10 segundos, ele até conseguia. Mas na hora que a gente tenta chegar em 1 minuto e pouquinho, enfim, vai aumentando esse tempo, aí não dá. Aí é nessa hora que o músculo entende: olha, para eu conseguir fazer isso, eu preciso da ajuda do meu vizinho. Ah, preciso da ajuda do meu vizinho também. Preciso da ajuda do meu vizinho também. Preciso da ajuda do meu vizinho também. E aí a gente vai recrutando de novo aquelas unidades motoras. Uma vez que a gente conseguiu recrutar essa unidade motora, aí sim a gente entra com carga, a gente entra com mais movimento, enfim, aí a gente vai evoluindo no fortalecimento. É importantíssimo então a gente usar esse tal o recrutamento muscular antes de fortalecer. Por quê? Porque senão você pode gerar uma lesão muscular durante o tratamento. O tendão desse músculo pode não suportar, e aí quando ele não suportar, você vai ter uma lesão no tendão. Por exemplo, se o tendão inflamar, você tem uma tendinite. Muito comum, mas é muito comum de acontecer nessa história, por exemplo, de um pós-cirúrgico do joelho. As pessoas, durante o tratamento do pós-cirúrgico, durante o tratamento da cirurgia, na reabilitação da cirurgia, desenvolveu uma tendinite na musculatura ao redor do joelho. Muito, muito comum isso acontecer. Tá? Não é o fim do mundo, tá bom? A tendinite também é tratável, você trata isso. Só que aí você vai ter que gastar tempo com isso, enquanto você poderia estar fazendo outra coisa, e aí o tempo final de reabilitação vai ser maior, certo? Eu vou me comprometer aqui contigo a fazer uma coisa. Eu vou pegar esse paciente aqui que eu te falei, que já operou o joelho. Tá? E óbvio que eu vou conversar com ele para ver se ele está disposto a isso, para a gente fazer um videozinho e eu postar nas redes sociais, tá? Postar nos shots aqui no YouTube ou um reelzinho no Instagram, enfim, não sei onde vai ser isso. É por isso que é importante você estar seguindo a gente em todas as redes sociais, porque não é sempre o mesmo conteúdo, de acordo com o tamanho, a posição que é gravada fica melhor em uma plataforma ou outra. Então não vai sempre o mesmo conteúdo para todo lugar. Mas vou ver com ele se ele quer fazer isso, né? Se ele quer aparecer, para que ele conte para você como é que foi. Porque agora ele está... A programação inicial dele, o médico falou assim: olha, daqui 9 meses você está 100% de alta. O que o médico quis dizer com 100% de alta? Olha, você está livre para jogar futebol de volta. Seu joelho vai estar completamente íntegro. Então ele rompeu o ligamento e teve uma lesão também no menisco. Beleza? E aí o médico falou assim: ó, daqui 9 meses você vai estar apto para isso. Certo? Só que o primeiro mês ele teve uma intercorrência no pós-cirúrgico. E aí o médico pediu para ele: olha, fica paradinho, não começa nem a fisioterapia, deixa esse joelho parado aí. Então ele, digamos assim, perdeu 1 mês do tratamento. Então, em teoria, daqueles 9 meses caminhariam para 10 meses, beleza?
E agora o Tarcílio está com 4 meses e uma semana, se eu não me engano, de reabilitação. Essa semana ele tem retorno no ortopedista. E o ortopedista estava querendo dar alta para ele da fisioterapia. Falou para ele: você não está precisando mais. Isso há um mês e meio atrás, um mês e meio atrás, quando ele foi, o ortopedista falou assim: poxa vida, você está muito bem, cara, você está indo muito bem, a sua perna tá bem, não tá aquela gelatinona. Por quê? Porque antes a gente fortalecer, a gente recrutou. Então, na hora que a gente for fortalecer, foi muito mais fácil. Ele ganhou com muito mais celeridade. A gente recrutou a musculatura. Uma vez recrutado, aí foi mais fácil de gerar o fortalecimento. Então, o médico liberou ele para a academia e ele começou a ir para a academia. E óbvio que ele tem muito mérito nisso, porque é disciplinado. Então, eu falo para ele: faz assim, ele faz, ele vai para a academia, faz, ele segue as orientações dos profissionais que estão envolvidos no tratamento dele. Isso é importantíssimo, tá? Não adianta você escolher ficar o maior tempo escolhendo qual vai ser o médico que vai te operar e no final o médico você decide, vai ser esse médico, o médico dá orientações e você não segue, não faz sentido, né? E ele tem seguido e tal. Então agora ele está com 4 meses e pouco e provavelmente o médico vai querer dar alta da fisioterapia para ele, vai falar para ele assim: olha, não, agora você vai fortalecer só na academia, volta daqui um mês e pouquinho e vamos ver como vai ser. Tá? Já conversei isso com ele, ele não se sente exatamente confiante com isso, ele quer continuar a fisioterapia, mesmo que o médico dê a alta para ele, porque ele quer fazer o período de transição. Então, assim, ele quer voltar para o esporte sendo acompanhado pela fisioterapia, certo? Mas eu vou deixar ele para ele contar tudo isso para vocês, óbvio, né? O compromisso que eu estou assumindo aqui com vocês é que eu vou pedir isso a ele. Se ele vai aceitar, eu não sei. Mas eu pedi para ele, a gente grava um videozinho e sobe para você explicando como foi a lesão, como é que foi, como é que está sendo o tratamento dele, para você entender que a gente consegue acelerar dando um passo atrás. Então, ao invés de a gente ir lá e começar o fortalecimento, calma, recruta essa musculatura antes, e aí a gente diminui o risco de outra lesão no meio do caminho, certo? Bom, gente, já falei pra caramba, poderia falar assim outros exemplos, mas eu acho que já ficou claro o ponto central da nossa aula aqui, que é que acabaram que ficaram viral no 2, né? O outro veio aqui no finalzinho aqui, me veio essa luz. Mas o intuito de hoje era te falar: procure um profissional que te dê um respaldo, que te dê segurança durante o seu tratamento, porque isso de repente pode encurtar o período em que você vai ter essa dor, o tempo que você vai demorar para se conseguir se libertar dessa dor. E óbvio, a segunda coisa que veio aqui é: siga as orientações desse profissional. Então você escolheu tão bem escolhidinho, depois ele te fala: faz A, você deixa de fazer A, faz B, você faz meio B, faz C, você faz 2C. Não é isso. Então, assim, segue as orientações desse profissional. A tendência é que você saia melhor, certo? Sai melhor não é a palavra, que você sai mais rápido, que seja sem grandes intercorrências no meio desse período de tratamento. Beleza? Esse era o recado de hoje, recado dado. Então, vou falar assim: chega, missão cumprida. Vou dar para você boa noite, já que esse vídeo vai subir, né, daqui a pouquinho, às 20 horas e 20 minutos, né? Então vai ser de noite, mas se você estiver me vendo de dia, de tarde, enfim, isso não influencia em nada. O que influencia realmente é eu te agradecer por você parar aqui para me escutar e, obviamente, já te pedir, né? Já deixa aquele like aqui nesse vídeo, porque só o fato de você deixar um like aqui, o YouTube entende que esse vídeo ajudou as pessoas e joga para mais pessoas. Então, só o fato de você deixar um like, comentar alguma coisa nesse vídeo, compartilhar com as pessoas, o YouTube vai pegar esse vídeo, vai jogar para cada vez mais e mais pessoas. E, de repente, você ajudou alguém que você nem conhece só pelo fato de deixar um like aqui no YouTube, de colocar esse vídeo para essa pessoa, e essa pessoa vai melhorar porque você ajudou ela, certo? Então, vamos seguir a nossa rota de cura, lembrando sempre: melhor do que ontem, pior do que amanhã. Eu te encontro, eu te vejo na sua cura. Tchau, tchau, gente.